Estão chegando aí, galera. Tô na área, hein? Estamos na área. Neide, tá dando para me ouvir bem daí? Dá uma se estiver dando pra ouvir. Tá dando para ouvir bem, Neide? Valeu, obrigado. E aí, irmão? Boa Tudo tarde, bem? tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo legal, Show de bola. A galera tá chegando aí devagarzinho. pouco a pouco. Mestre Brucutu já tá aí na área. Já entrou aí com o ego e a capoeira que eu vi. Show de bola. E aí, como é que tá aí hoje? Como é que foi hoje? Muito trabalho, né? E muita chuva. Chado. É, Mas produção, estamos, né? mas estamos agora nessa luta, né? Tem que ser, né? Tem que ser, senão não tem jeito. Estamos aí na luta. Tô dando uma disparada aqui para a galera de novo. É isso mesmo. Deixa eu ver se eu faço a mesma coisa aqui. Hoje eu vou dar descansada depois, hein? Mas eu acho que isso não vai acabar tão cedo, hein? É. A Essa coisa gente está lá, de muita atividade, muita atividade. essa coisa de aprender assim por Aqui, meio ó. dessas tecnologias tem facilitado muito. Olha aí o Você tinha nosso me dado uma. material. Você tinha me dado uma. Ah, tinha te dado, né? Fala, professor Legal. Heitor, meu afilhado. Seja bem-vindo. Tem problema, fica aí no mercado mesmo e vai vendo. E não deixa de usar máscara, hein? Isso é importante. Tem que estar no mercado, ó, máscara. Foi pro mercado, mete a máscara. Olha aí.
foi para o mercado, meta mais. Rapaz, esse papo vai ser legal. Vamos ver se a galera vai chegando aí. E a Você gente bate conseguiu um dar uma papo. olhada no nosso material aí, que eu te dei? Aí no Rio? Não, já dei Conseguiu? olhada, já usei, entendeu? Eu sempre olho, É sempre mesmo? uso. Bacana. Eu gosto muito de ler, né? Isso aí pra gente é mole. É rápido mesmo, né? Eu separei um material aqui que o Islam produziu, tá vendo? Muito bom, eu também tem. É, o CD de E vocês aqui a, de novo. olha aí, é O CD a coleção dos dossiês de registro dos bens culturais, tu tem? completa, ela atrás de mim aqui, ó. Todos Ah, os eu bens também. registrados. Ah, é, isso mesmo. A gente vai produzir daqui a pouco o nosso livro da salvaguarda, né? A gente fez o da Capoeira de Roraima, e aí a gente Isso está com aí, tem várias que. demandas aqui. Eu acho que a gente precisa disso, né? Construir os planos, preparar o plano, Isso produzir, mesmo. distribuir. Acho que isso é É para que legal. outros tenham acesso. Aham. Exatamente. Esse horário, porque tem gente ali que trabalha, né? Tem. Eu tenho feito as minhas lives com os mestres desse horário aqui, porque a maioria estão em casa, né? Os mestres não estão trabalhando Não, mesmo, né? mas eu gosto desse horário porque tem muita. Mais tarde tem muita live mais tarde. Uhum. E para mim é melhor, mais tranquilo. Isso. Para mim também. Não, e à noite a gente absorve outras ideias, né? De outras lives Outras e ideias, tudo. exatamente. É. Mas o bom é que esse material fica na rede, né? É bom de repente tu gravar também, vou tentar fazer a mesma coisa, depois replica isso. É igual sala de aula, eu tenho Maravilha. observado que essa questão das lives é igual sala de aula. Às vezes a sala de aula tá cheia, às vezes tem só os que querem passar mesmo, às vezes nem Não, os que mas é querem assim, eu acho passar. que cada um que vem e que dá e que ouve, entendeu? Acho que já é lucro. Isso A, mesmo. a live que eu fiz com o Siddhartha e com Mestrão Matéria, passaram por ela quase 800 pessoas nas duas, entendeu? Aham. As que eu tenho feito tem acessos, né? Que fica no IGTV. Uhum. Mas é isso aí, mestre. A gente tem que Aí entrou. tentar produzir, né? Deve ser. A Raízes Brasileira entrou aí, ó. Deve ser o Mestre Caimbé. É o mestre Caimbé. Ele tá usando o Instagram do grupo. Eu falei pra ele, vamos se Isso. modernizar aí. Eu não tinha Instagram também, não. Comecei tem 3 semanas, cara. É. Salve Tu aí, já. Mestre Gigante, tá morando em Santa Catarina. Mestre Gigante da Barra Vento. A Natiele Legal. está sempre acompanhando a gente aí. A Natiele está aí de novo. Natiele, muito bem. É. Vamos esperar aí mais uns 3 minutinhos, a gente vai começar a bater nosso papo, né? Vamos sim, Em respeito a quem chegou no horário. é lógico. E como é que tá o Rio, de forma geral, assim, tá tendo isolamento mesmo? Como é que tá? É muito complicado, né? Tem lugares que tá, tem lugares que não estão. Mas aí tá tendo força da guarda municipal para impedir, por exemplo, as pessoas irem pra praia. Tá tendo uma ação da Polícia Militar, Guarda Municipal. Mas tá muita guerra política aqui, né? Aí já viu, né? Complica muito. É, o que eu tenho acompanhado que no Brasil inteiro tem acontecido de superfaturamento, né, na compra de respiradores. Isso é complicado, né, cara? Cara, assim, quem tiver errado que seja punido, entendeu? Infelizmente. E eu tô lá para recebê-los com o maior prazer. Agora, voltando aqui, Mestre Caimbé falou que calma devagar com essa tecnologia. Galera, Já tô falei chegando. pra ele, já falei pra ele, tento incentivar ele, ó, tem que fazer Instagram, tem que voltar pro Facebook, ele saiu de tudo isso. A gente acabou de fechar essa parceria aí da rádio, do guia, da universidade, né, para a gente fazer esse trabalho aí de divulgação conjunta, é muito bacana. Acho que isso é Não, importante. lógico. Ligar os pontos, né? Né?
ligar os pontos do Brasil, né? Eu acho que isso é bom, importante. Está caminhando bem. Hoje a gente está num processo. Isso é o quê? É um carro de corrida? Eu estava aqui ouvindo Berimbau. Berimbau, muito bom. Berimbau, bom demais. Ajudou a difundir legal a capoeira. Bastante, bastante. Ontem eu consegui mais 3.800 músicas aí de capoeira. Conseguiu o quê? Mais 3.800 músicas de capoeira. É mesmo? Que maravilha, hein? O acervo está com quantas mil agora? Ah, quase 8.000 músicas. Nossa. É muito, hein? Era bom se pudesse baixar, hein? Ah, ainda não, né? Porque rola direito autoral, aí tem que ter autorização. É outra pegada, né? Eu recebo muitos CDs aqui, né, da galera para botar para tocar. Rio Isso de eu acho Janeiro legal também. tem produzido muita música? A capoeira, de forma geral? A galera produz bastante. Produz bastante. Vamos começar o nosso papo? Vamos. Vamos, né? Vou responder aqui. Um instantinho. Tá. Galera, pegando. Tá me ouvindo aí, Biriba? Beleza. A gente vai bater um papo aqui sobre a questão da salvaguarda, sobre a questão do ofício dos mestres, né? Um temazinho que tem aí acompanhado esse debate já desde... Começou, né, pelo Estado brasileiro lá, quando o ministro Gilberto Gil fala na ONU que iria construir, né, uma política para a capoeira no Brasil e no mundo. E, a partir de então, começou a se pensar a construção de N coisas, né, na política pública para a capoeira do Brasil. Dentre Mestre Touro... Ô, Mestre Touro, bem-vindo aí, mestrão. Tchau, show. O Mestre Touro do Piauí está na área. Maravilha, maravilha. Ele está sempre na área, e o aí, Mestre Touro, o Mestre Bob. Muito legal isso. Muito legal. Vai chegando. E aí, quando a gente percebe na gestão do ministro Gilberto Gil, ele lança alguns editais, né, alguns editais para capoeira, consegue um patrocínio com a Petrobras para ajudar o Capoeira Viva, né, várias coisas foram produzidas em função desses editais. Isso aqui também é um projeto que parte, né, desses editais. Isso aqui, no caso, foi feito com o município de Salvador, com a Fundação Gregório de Matos. E aí, em 2006, 2007, o IFAM começa a fazer, para reconhecer o ofício do mestre de capoeira e a roda de capoeira, e é bom registrar isso, né? Eu vejo muitos colegas nossos falando que o IFAM que quis registrar, não quis, né? Isso é uma demanda da capoeira, é uma demanda da comunidade da capoeira, né? Aliás, o Estado brasileiro, né, tem dívidas históricas com a nossa capoeira, né? Porque estava lá no Código Penal de 1890, perseguida, né? Depois, mais para frente, até com a esportivização, com o advento da Lei 696, a capoeira também sofreu perseguição, né? Então, isso é uma dívida do Estado brasileiro e não foi a favor do IFAM, né? Uma entidade que eu respeito bastante, né? Mas não foi a favor do IFAM reconhecer a capoeira enquanto patrimônio cultural do Brasil, mesmo porque lá na Constituinte de 88, no debate da Constituinte de 88, o movimento social negro brasileiro já apontou lá atrás, naquele debate da Constituinte de 88, quais seriam os seus patrimônios a serem protegidos, os patrimônios culturais afro-brasileiros. E, com certeza, né,
Tem vários escritos aí sobre isso, até tese sobre essa questão da discussão do movimento negro na Constituinte. A capoeira estava contemplada já naquele processo da Constituinte. Então, dizer que foi uma iniciativa do IFAM reconhecer a capoeira como patrimônio não é bem verdade, né? O IFAM é um grande parceiro, mas essa é uma demanda da nossa sociedade. E aí o IFAM começa a partir da fala de 2004 lá, do ministro Gilberto Gil em Genebra, né, que fez aquele encontro Capoeira Paz do Mundo, que foi uma homenagem ao embaixador que foi assassinado, né, naquela explosão em Israel, Sérgio Vieira de Mello. E ali ele disse que ia criar uma meca da capoeira, né? Talvez assim, muito empolgado, falou que seria a meca da capoeira na Bahia, mas a capoeira não está só na Bahia, com todo o respeito que a gente tem à capoeira da Bahia. E aí ele propôs essa meca, propôs vários pontos importantes para a capoeira naquele momento. E aí, vindo para o Brasil, capoeira na escola, introdução da capoeira na escola, valorização dos mestres, e cria esse prêmio, Vivável Mestre. Foi um prêmio que teve alguma polêmica também, né? Uma das primeiras iniciativas. Mas um marco importante nisso é a realização dos encontros de capoeira, patrimônio e material do Brasil, que ocorreram em 2006 e 2007. Inicialmente, quando foi se pensar o reconhecimento da capoeira como patrimônio, que fez esses encontros, o IFAM queria pelo menos discutir, fazer o levantamento da historiografia da capoeira, como não conseguia fazer em todo o Brasil, tinha escolhido inicialmente o estado do Rio de Janeiro e a Bahia, né? Mas aí nas pesquisas, nos estudos, percebeu que tinha um vínculo muito forte de resistência na capoeira no Recife, e aí também inclui a cidade de Recife, em Pernambuco, como mais uma a ser pesquisada para... Salve, mestre Zezinho. Como mais uma a ser pesquisada nesse processo do reconhecimento da capoeira como patrimônio imaterial do Brasil. Aí acontece 2 encontros no Rio de Janeiro, um na cidade de Duque de Caxias, outro em Niterói, acontece na Bahia e em Pernambuco. E a partir desses encontros, né, que tiveram várias controvérsias, nesses encontros, inclusive o do Rio de Janeiro, pelaquela listas que eles passavam, né, que eles chamaram de lista de anuência, mas na verdade era uma lista de presença que o IFAM aproveitou para transformar numa lista de anuência desse processo de reconhecimento da salvaguarda da capoeira. No Rio de Janeiro tiveram poucas assinaturas, né? No estado de Pernambuco tiveram mais de 600 assinaturas, né? E ali eles fizeram um cabeçalho no seu texto de assinatura. Mestre Valdenor, seja bem-vindo, dizendo que queria que o Estado brasileiro reconhecesse aquela capoeira pernambucana como ela era ali. Então a intenção daquele abaixo-assinado, né, que estava lá em cima, subscrito lá, dizendo que a capoeira de Pernambuco que a gente quer que seja reconhecida. Houve vários debates, né? A partir desse encontro, são vários documentos produzidos, e aí é incumbido... Mas anterior a isso, deixa eu fazer uma retrospectiva, anterior a esse processo, quando o ministro diz lá em 2004 que quer reconhecer a capoeira, da sustentabilidade da política para a capoeira, a deputada federal Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, ela apresenta uma recomendação ao Ministério da Cultura pedindo esse reconhecimento da capoeira como patrimônio, salve mestre Valdenor, como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Só que, de acordo com o decreto 3551/2000, que é o decreto que instituiu a política do patrimônio imaterial no Brasil, né, ele traz todo o seu arcabouço jurídico ali, apesar de estar na Constituição protegido, o artigo 2º, salvo engano, desse decreto não permite ao Legislativo solicitar reconhecimento de qualquer que seja o patrimônio. Então, teve todo esse processo, depois a deputada teve a resposta negativa do IFAM, reforçou esse pedido, né? Aí, em função de todo esse debate, chega o Luiz Fernando, que foi o presidente do IFAM na época, ele vai e solicita a abertura do registro da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Patrimônio cultural e material. Aí, em função desse processo, Maria Paula Odinoff, que é a antropóloga da Bahia, né, ela fez um parecer sobre a importância, né, desse reconhecimento, tendo em vista que eles chamam de inventário, mas eu acho que a pesquisa que foi feita não foi feita muito em cima do Inventário Nacional de Referências Culturais, né? Houve uma pesquisa, houve alguns estudos, e foi feito um dossiê, né, que eles chamam de
que chamaram de inventário, né? Um inventário que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minuto, vou falando aí. Um inventário que fez toda essa documentação, preparou coreografia, iconográfica, inclusive. E aí, com essas pesquisas e com esse parecer, em Castro Alves, no Teatro Castro Alves, na Bahia. Eu estou falando assim de grosso modo, né? Depois, quem quiser depois saber um pouquinho mais, tem boa parte dessa história na minha dissertação de mestrado. E aí a gente, o Conselho Consultivo do IFAM, lá no Teatro Castro Alves, na Bahia, reconhece, então, a capoeira como patrimônio cultural e material do Brasil, né? O ofício do mestre é a roda de capoeira. Só que teve um porém, né? Naquele espaço, muitos capoeiristas ficaram de fora do teatro, né? Poucos capoeiristas entraram naquele teatro, né? Então, também foi uma... Eu penso assim que isso foi um problema também, né? Na verdade, o Estado ali, naquele momento, também não soube se relacionar com a capoeira, né? Então, foi um momento importante, né? 15 de julho de 2008, o Conselho Consultivo do IFAM reconhece a capoeira como patrimônio cultural brasileiro, né? A roda e o ofício do mestre, e chega no dia 22 de outubro deste mesmo ano, é publicado, né, no Diário Oficial esse reconhecimento, né, do ofício e da roda de capoeira como patrimônio cultural e material do Brasil. Foi um momento importante, né, mas eu percebo que, além de ter essa importância, já naquele momento, a capoeira ainda não conseguia dialogar com o Estado, né? Não conseguia ter esse diálogo com o Estado. E o Estado muito menos com a capoeira. O Estado nunca entendeu, aliás, não só a capoeira, as diversas culturas, principalmente de origens africanas, afro-brasileiras e indígenas, o Estado nunca soube dialogar verdadeiramente com essas culturas, né? Apesar de que... Só um instantinho. Apesar de que a gente sempre esteve nessa luta em função dessa questão com o Estado. E aí, o IFAM faz assim, começa essa discussão em 2008, e em 2010 o IFAM lança um projeto chamado, né, o Programa Pro Capoeira, que é o Programa Nacional de Incentivo à Capoeira. E anteriormente a esse programa foi feito pelo IFAM e pelo Ministério da Cultura um encontro de patrimônio material do Brasil. Foi um encontro para discutir várias questões em 2010, porque já que tinha um setorial se formando no Conselho Nacional de Política Cultural, então foram feitos vários encontros de vários setoriais no Brasil. E aí, em 2010, eu participei como capoeirista desse encontro de patrimônio cultural e material, que foi esse setorial de 2010. E naquele momento, a gente questionou o presidente do IFAM sobre a construção do Procapoeira, né? Porque eles abriram um edital público e abriu especificamente para a Homocip, a Organização da Sociedade Civil, né, de interesse público. E a gente questionou por que não tinha aberto um edital que pudesse contemplar as instituições de capoeira para participar daquele edital. E aí, naquele momento, o presidente do IFAM disse que a capoeira não se entendia, era desorganizada e, por isso, não queria, não abriu edital para que instituições de capoeira pudessem participar. Eu achei um absurdo aquilo, né? Contestei, inclusive, na frente de mais de 1000 pessoas de público quando ele falou isso, e o processo se deu, a construção do programa Pro Capoeira, porque o IFAM entendia que, a partir do Departamento do Patrimônio Cultural e Material em Brasília, ele poderia construir as ações de salvaguarda em todo o Brasil, né? Não pensando que a capoeira está localizada no Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Está em todos os estados, assim como o próprio IFAM está. Então, tentou com a capoeira construir... Quer falar? Estou te ouvindo. Oiapoque é o Caburaí. Não estou te ouvindo, não. Não? Calma aí. Oi? Está me ouvindo? Não, está muito baixo. Vendo? Ah, não, fala agora. Calma aí. Está me ouvindo? Meu telefone é que estava baixo. Oiapoque é o Caburaí. Não, beleza. Aí, lançou o edital do Pro Capoeira, contrata a OCIP, a OCIP começa a realizar alguns encontros regionais, realizou em Recife, no Rio de Janeiro, Distrito Federal, né? No Rio de Janeiro a gente também participou.
E a partir desse encontro foram apontados vários eixos, né? Capoeira educação, capoeira internacionalização, capoeira profissionalização, desculpe, e tantos outros eixos foram debatidos. E nesse momento do Pro Capoeira em 2010, os capoeiristas foram exigir, uma das coisas que fizeram exigência do IFAM era sobre a questão da aposentadoria, né? E aí teve muito um debate sobre isso nesses encontros Pro Capoeira, sobre a questão da aposentadoria, sem contar que isso não é atribuição do IFAM. O IFAM ele pode ser um órgão, não estou aqui defendendo o IFAM, estou falando como, né, como deve ser. O IFAM pode ser um órgão parceiro particular junto ao outro ente público, né, as demandas da capoeira na Previdência Social, as demandas da capoeira na questão da educação. Do Caburé ao Chile, é isso mesmo. Tem que beber água, você não já viu. Então, aí esse debate, ele foi muito extenso, teve várias propostas aprovadas, né? De Caburaí ao Chuí, né? Do Caburaí ao Chuí. Esse é o mestre, é isso aí. E aí tiveram várias ações e discussões nesses encontros Pro Capoeira, né? Foi criado um site específico para divulgar essas ações, mas teve muito embate, e aí chega em 2012, né, o IFAM percebe que não conseguiria fazer as ações de salvaguarda centralizado tudo a partir de Brasília. E aí o que acontece? Não, isso aqui é uma troca, né? Eu só estou contextualizando para deixar você falar bastante. E aí, em 2012, o IFAM propõe a descentralização das ações de salvaguarda no Brasil. Eu estou falando a grosso modo aqui na live, né? E aí o IFAM propõe essa descentralização e dar a competência às superintendências de discutir diretamente com o detentor nos seus estados a política de salvaguarda. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, ela aconteceu em 2013, né? Mas nesse período do Pro Capoeira, houveram muitos problemas, a OCIP utilizou recursos e não prestou conta devidamente, aí teve ações no Tribunal de Contas da União. Num outro momento, o programa Pro Capoeira vai para a Fundação Cultural Palmares, né? E chega lá, tem um outro viés, né? Havia uma articulação para se pensar em discutir a capoeira enquanto esporte, inclusive, né? Então, esse processo todo veio. Em 2013, nós começamos essa discussão aqui no Rio de Janeiro, com a superintendência do IFAM, fez 2 encontros de capoeira, Patrimônio Cultural do Brasil aqui também, né? No dia 14 e 21 de maio de 2013, eu participei no dia 21, no dia 14 a gente não sabia, e começou essa discussão. Mas uma coisa que é interessante frisar, que até hoje aqui, por exemplo, não foi construído o plano de salvaguarda, né? Apesar de estados como o seu, Roraima, já ter discutido, publicado material como o CD, né? O CD de musical de vocês, como essa cartilha que vocês publicaram, como o livro que vocês publicaram, né? Dos grupos, e depois você pode mostrar aí também. Então, foram ações diversas, né? Hoje eu penso que no Brasil, essas discussões, elas estão avançadas em alguns locais e outras paradas, né? Entendendo, né, eu queria deixar um recado assim para passar para você, a palavra, que é a importância que se tem na construção do plano de salvaguarda da capoeira em cada estado. Porque é a partir do plano de salvaguarda que você poderá cobrar. Porque o IFAM tem que ter um plano de trabalho, tem que prever um plano de trabalho. Se não há uma discussão em cada estado na construção de um plano de salvaguarda da capoeira, que coloque nesse plano de salvaguarda da capoeira as demandas daquele local, como o IFAM vai agir? O IFAM precisa ser provocado, e a provocação não é só fazer reunião, é fazer reunião e consolidar um documento que se transforme em ações de políticas públicas para a capoeira. Né? Aí em Roraima vocês fizeram um CD, vocês fizeram um livreto, vocês fizeram um livro, né, de capa dura bacana, então vocês construíram algumas ações. Na Bahia também foi feito, no Pará está construindo o plano de salvaguarda, mas ainda não foi publicado. Em São Paulo teve várias discussões, mas eu não, o mestre Valdenor está aí, talvez
não sei se o senhor corrobora com a minha fala, mas ainda não avançou. No Rio de Janeiro ficou estagnado. Dos outros pontos principais que o Rio de Janeiro apontou, apenas 2 aconteceram, né? Foi a eleição do Conselho de Mestres, que foi bonita, fizemos uma eleição maravilhosa, todos os segmentos da capoeira participaram, e a posse foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, né, nós estamos propondo em resgatar o caráter identitário da capoeira do Rio de Janeiro. Resgatar os mestres que compõem, que fazem suas músicas e transformar isso num CD. Né? Então, tem coisas que não avançaram o suficiente. E aí, eu pergunto, a culpa é nossa ou a culpa é do Estado? Né? Porque a gente precisa, nessa discussão do plano de salvaguarda da capoeira, não dá para você ir para uma discussão coletiva querer impor a regra do seu grupo. Né? Não pode impor a regra do seu grupo. Então, tem pessoas que não se dispõem a discutir coletivamente, a não ser querendo impor para a salvaguarda da capoeira o que ele acredita que é importante para o grupo dele, mas essa é uma construção coletiva, né? Então, eu queria só fazer essa introdução mais ou menos aqui com você, né? Porque eu viajei o Brasil todo, fui em vários estados, né? Ainda não tive o prazer de ir em Roraima, né? Mas eu fui em vários estados discutir a questão de salvaguarda, né? E, assim, eu percebo que não avança mais o processo, muito mais por causa das nossas rusgas do que o próprio Estado. O Estado está esperando uma ação nossa, né? Se a gente não vai lá, não dá uma benção, não mete o pé na porta e abre as portas com um plano de salvaguarda instituído, com a demanda do coletivo da capoeira, né? Uma outra coisa que me preocupa nessas discussões é que, muitas vezes, o mestre só que quer falar, mas aquele camarada que é contramestre, que é mestrando, ou até mesmo o aluno precisa ser ouvido, porque para ele preservar a capoeira, o ofício e o mestre, ele precisa entender que valor que esses 2 instrumentos que são nossos patrimônios têm. Né? Reconhecer, olha o momento que nós estamos agora. Quantos mestres estão precisando de uma ligaçãozinha nossa? Né? Quantas rodas que são patrimônio hoje não estão podendo acontecer? E será que a gente valorizou essas rodas como a gente precisava valorizá-las? Teve o debate da Roda da República aí em São Paulo, que a prefeitura queria acabar com a Roda da República para botar uma feira, não sei o quê. Será que quando acabar a pandemia, esse espaço ainda vai estar reservado para a roda? Então a gente precisa dialogar e pensar sobre isso. E agora com a palavra a você, que isso aqui é um bate-papo nosso, então, uma introdução. Eu achei interessante assim, a tua cronologia, né, de construção de políticas culturais, que muito tem a ver com que o capoeirista não sabe, né? O grupo, o mestre, né? De forma bem geral, eu compreendo que os grupos de capoeira, por meio das suas maestrias, não entendem essas políticas culturais de preservação, né? Essas instituídas pelo IPHAN, né? Em nome do Estado, né? Porque, querendo ou não, o IPHAN é a instituição federal que tem sobre a sua atribuição a preservação do patrimônio histórico-cultural, né, de todos os referenciais culturais do Brasil. Então eu entendo que os grupos e os seus mestres que estão ali na cabeça dessas instituições, eles não entendem essas políticas culturais. E aí eu encontro 3 grandes problemáticas aí. Primeiro, que eles não entendem das políticas culturais. Segundo, eles não permitem uma hierarquia mais baixa dentro dos seus grupos participarem dessas reuniões do coletivo nas 3 esferas do poder, estadual, municipal, né, e federal. E eles não permitem, né, essa questão da hierarquia, às vezes, de grupo é muito rígida, e não permite o aluno ir lá, um contramestre, ou um aluno que é pesquisador, fazer parte das reuniões, porque ele acha que vai tomar decisões pelo mestre, e vai acabar aí. E aí tem aquela outra coisa que eu vejo que está muito impregnada dentro do grupo. Eu tenho que ganhar, porque eu que tenho que ganhar o dinheiro, porque eu represento o grupo, eu sou o dono do grupo. Então isso é uma problemática, uma segunda problemática que eu vejo. A terceira tem a ver com o não entendimento de que cada detentor, cada responsável por um trabalho de capoeira, ele é a própria sociedade organizada nesse sentido. Né? Agora Qual melhorou. sentido? O que a Constituição Federal preza lá no artigo 216. Lá no parágrafo 1º está dizendo que a sociedade organizada, né, promoverá, né, ficará incumbida
de chegar junto ao Estado para requerer seus direitos culturais que foram garantidos, não apenas na Constituição de 88, mas os últimos, desde a primeira Constituição Brasil Colônia, que foi uma transformação dentro da Constituição. Então, quando está lá no artigo 216, que a comunidade, por meio dos seus grupos, por meio do indivíduo, tem que requerer do Estado determinadas garantias para a preservação do seu patrimônio, e aí no artigo 216 você falou uma coisa interessante, mestre, que é a própria situação do movimento negro, que foi importante na Constituinte originária da Constituição de 88. Porque esse artigo 216, ele nem iria entrar, ele nem estava formatado, ele entrou, segundo as cartas da Constituinte, ele entrou no último momento na Constituição, nem isso a gente teria. Tanto é que o artigo 216, ele prima 4 instrumentos de proteção. Proteção porque ela é jurídica, porque foi colocada dentro da Constituição, que é o tombamento, o registro, a desapropriação, e ainda deixou em aberto, que é as outras políticas de acautelamento. E aí que abre um leque para nós, da sociedade civil organizada enquanto referencial cultural, que é a capoeira, se apropriar. A gente tem que se apropriar dessa parte final do artigo 216, mestre, que é, e as outras políticas de acautelamento. Porque é o seguinte, na legislação é muito fechado os instrumentos de preservação e proteção. São apenas aqueles que estão lá no artigo 216. Todo o resto, como o inventar, a salvaguarda, né, esses planos de salvaguarda, a própria... Esses não são instrumentos jurídicos constituídos, né? Ainda não. Então, o capoeirista, a referência cultural, né, da capoeira, não conseguiu entender esse trecho final do artigo 16 e nem quer entender. Vou dar um exemplo. Aí, alguns anos depois, a Unesco, lá em Paris, determina a Convenção do Patrimônio Imaterial, 2003. 2003. Já era uma política internacional para preservação, porque isso surgiu desde o Japão. Na verdade, começou no Oriente, essa vontade de proteger o quê? O bem material que estava na cabeça dos anciões que estavam indo embora e não estava deixando algo para as gerações futuras. Então, o que acontece? Num plano internacional, e foi bem no momento de Gilberto Gil, você citou fez essa cronologia muito interessante, porque Gilberto Gil ele vai entrar justamente nesse tempo de discussão a nível internacional. Por isso que teve uma demanda muito urgente e muito emergente para fazer políticas culturais para a preservação de algumas referências de matriz africana. Não foi apenas para capoeira, né? E aí a convenção acontece de ser ratificada, né? Em 2003, o Brasil adota a Convenção de 2003, da salvaguarda, que tem todas as diretrizes, né? Que aí tem que preservar o patrimônio imaterial nas suas práticas, os seus saberes, né? O agente social, tem que preservar, cada estado parte, cada nação, tem que conseguir, num plano de ação muito curto, 10, 15, 20 anos, organizando os saberes desses detentores, né? Para guardar para a geração futura. Porque o mundo inteiro sempre se preocupou com o quê? Com patrimônio material, com arquitetura, com um prédio que está lá desde o século XIII, século XII. E o patrimônio material não estava havendo políticas de preservação. E isso entra com muita força dentro do Brasil, né? Por meio da convenção. Tanto é que em 2003 o Brasil adota a Convenção da Salvaguarda, mas só em 2006... O Brasil, por meio de um ato do decreto 5.743, salvo engano, 2006, o presidente Luiz Inácio ratifica e promulga realmente a Convenção da Salvaguarda que tinha sido adotada pelo Brasil. E a partir daí, dentro da Convenção, lá nos artigos seguintes das atribuições dos Estados-partes, fazem com que cada Estado-parte, ou seja, cada nação, tenha um órgão específico para procurar organizar essas políticas culturais de salvaguarda. Por isso que o IPHAN vai assumir a responsabilidade, porque no Brasil ela é a instituição máxima a nível federal, numa hierarquia de cima para baixo,
ela tem a maior atribuição de se preservar isso. Até que a Constituição tem 80 anos, ela superou todas as outras demais constituições, os momentos políticos e tal. O problema 83 é justamente... Hã? 83 nesse momento. Isso. 83 anos nesse momento. 83 anos nesse momento. O grande problema, mestre, que eu vejo é que a política de salvaguarda ela foi adotada, o IPHAN, por ter organizado a questão do registro do ofício de mestre da roda, porque a roda de capoeira ela vai ser patrimonializada de forma muito emergente pela Unesco, porque já estava sendo requerido em outros países, Portugal, França, a adaptação da capoeira de forma global. O Brasil ia perder a capoeira, né? Porque vários países estavam requerendo, estavam dizendo que ela não é do Brasil, ela é do mundo, por ter vindo de reminiscências africanas, veio para dentro do Brasil, depois ganhou o mundo. Ou seja, Gilberto Gil, se ele não faz uma ação daquela e se coloca numa posição de enfrentamento, a gente teria perdido esse registro dessa forma. E aí o que acontece? Gilberto Gil, sabendo dessa necessidade, e em 2006 o Brasil adotou a salvaguarda, a convenção ratificada, né, adotada pelo Brasil em 2003, ele faz uma política de 10 anos. Isso pela União, porque ele era ministro da Cultura na época, né? E o que acontece? Ele faz um programa de organização disso por meio do IPHAN. Tanto é que, nesse mesmo período, vai ser registrado o samba de roda, né? Do samba de roda do baiano. Nesse mesmo momento, né? Vai ter um estudo para o registro do samba de roda. Vários outros terreiros vão ser tombados na Bahia. A capoeira entra nesse meio de discussão para fazer o registro rápido do ofício de mestre, porque é uma demanda que está juridicamente instituída no instrumento do registro. Né? Não é uma política de salvaguarda. Pelo contrário, o IPHAN utilizou o registro para organizar a casa internamente do Brasil. Então, nesse momento, eu acredito que o IPHAN ele foi muito importante. Acontece que, enquanto o IPHAN, o Estado, né, vamos falar assim, o Estado, para não falar somente do IPHAN, enquanto o Estado estava tentando definir quais seriam as políticas para poder preservar o mínimo do nosso patrimônio cultural, especificamente a capoeira, lógico que o dossiê, né, na hora de organizar o dossiê, de fazer o relatório e para organizar e ter essas assinaturas, como você falou, teve questionamentos por vários estados, teve, porque não foi consultado, mas eu entendo que naquele momento não haveria tempo. Não tinha porque tempo. Não teria tempo e as superintendências das regionais e dos estados nem entendiam ainda muito bem o que era essa política. Então, por isso que sobrecarregou o próprio DPI, Departamento de Patrimônio Imaterial, e o Conselho Consultivo, porque imagina, olha, para você ter ideia, tem terrenos que tem 300 anos, 200 anos. A superintendência do Rio aqui, Mireba, ela só tem uma pessoa para trabalhar todos os patrimônios imateriais. Então, tu imagina, tem processos lá no IPHAN, mestre, parados para tombamento e para parados. Então, o IPHAN conseguiu, meio que minimamente, dentro de uma política cultural instituída rápida do mundo jurídico, porque imagina, adota uma convenção, ratifica 3 anos depois, promulga ela no Brasil, tem que ter um amadurecimento para essa política atingir a ponta lá na frente. Quem? Nós, o detentor individual, o grupo, o Estado. E mesmo assim, em menos de 2 anos foi feito o registro do ofício, patrimonializada a roda de capoeira e conseguiu trazer a chancela do Estado para preservar esse patrimônio e não perdemos para o resto do mundo. Beleza. Acontece que as superintendências ainda estão entendendo o que significa tudo isso. É muito material, né? É produzido. Então, voltando lá no meu início da minha fala, até levando um pouco aquela reflexão do teu questionamento, né? Que você colocou no final. Quem é culpado? Somos nós, enquanto comunidade organizada da capoeira, ou é o Estado? Eu chamo a atenção, como forma de nós refletirmos, que nós, enquanto capoeiristas e organizados, porque a maioria faz parte de grupos que tem 10 anos, 20 anos, 5 anos, 30 anos, 50 anos de existência, não se organiza ao ponto de falar uma única língua para requerer esses direitos.
E aí, qual é a demanda que eu vejo de alguns estados em termos de política de salvaguarda? Os mestres chegam nas superintendências e querem recurso, propriamente dito, para fazer o seu evento, para bancar ali um projeto específico do mestre e tal. E a salvaguarda não vai atender, mestre. Né? Não vai atender. Né? Então, primeiramente, tem que a gente, enquanto estudioso dessa coisa, né, dessa política cultural que é muito nova, que não é nem jurídica ainda, né, porque poderia já até ter um projeto de lei para transformar a salvaguarda como... Mas ela é uma medida. Na própria convenção está dizendo que ela é uma medida para quê? Identificação, reconhecimento, proteção, preservação. Como fazer isso se quando a superintendência de cada estado procura fazer uma política para saber quem são os mestres mais antigos, quem é os grupos mais antigos, como organizar esses saberes para deixar para a geração futura, e quando chega numa mesa de reunião, o camarada fala assim, com todo respeito a toda a maestria do Brasil, mas fala assim, olha, o que esse negócio de salvaguarda vai trazer de benefício para o meu grupo, para mim, para minha capoeira? Eu vou ganhar alguma coisa? Aí começa todos os questionamentos, e aí não dá certo a política. É por isso que ela não alcançou ainda. Na região norte, para você ter ideia, só tem 2 estados que saiu aí, que está trabalhando isso, que é Roraima e o Amazonas. Os outros estados ainda têm conflito interno que eu falo de grupos, de mestres, que não permite, por exemplo, como você falou, outros dentro da hierarquia mais baixa da maestria participar das reuniões, né, não consegue criar um comitê gestor, acha que fazer parte de um comitê gestor, e se apropriando um pouco da sua fala, é status, mestre. Ah, eu sou membro de uma salvaguarda no estado. Meu Deus, aqui no Rio de Janeiro, o pessoal do conselho estava dando carteirada, querendo fechar até a academia dos outros. Meu Deus, não. Dito processo. Aqui a gente já, em Roraima, a gente já teve assim, em termos de graduação, um grupo tal entregou uma graduação de mestre para fulano, e aí chegaram a gente, que está mais ali na linha de frente da salvaguarda, e falou, ó, o que a salvaguarda vai fazer enquanto esses mestres estão sendo formados de qualquer forma aí? Ou seja, acho que às vezes salvaguarda é dono da coisa toda dentro do seu estado, e não é, né, porque ela não é nem jurídica, já começa por aí, ela é só uma união de ideias para organizar a capoeira daquele local, né? Então acredito que essas medidas de salvaguarda, elas ainda não foram compreendidas pelos capoeiristas, mestre. Acho que a primeira justamente, né? Esses instrumentos, o registro, né? O tombamento e a mesma questão da salvaguarda, né? Você vê, né? Como o artigo lá diz para a gente, que é dever do Estado da sociedade proteger o patrimônio cultural, né? Mas não diz esse Estado quem são. Por exemplo, tem muitas legislações aí feitas no Legislativo, né? Muita lei feita no Legislativo, reconhecendo a capoeira como patrimônio, mas essa não tem, assim, efetivamente, não tem ação de salvaguarda, né? Não tem. Como é que você vai construir? Não, reconheça a capoeira como patrimônio cultural do Rio de Janeiro, como a gente reconheceu aqui em 2009, por uma lei que, inclusive, eu mesmo que articulei, né? Olha só. Olha aí. E aí... Olha só, mas não tem efetivamente uma política de salvaguarda. E uma outra questão. Pode falar. O camarada quer ir no IFAM, né, mas esquece que o Estado não é só o governo federal, estadual e municipal, isso, que é uma outra questão, né? Então, mas quer ir lá no IFAM pedir dinheiro para batizado, cara. É isso mesmo. O público tem que fazer edital. Eu sou a favor de políticas de editais, desculpe, transparentes, que não exijam também arbitrariamente, né, prestação de conta dos capoeiristas, nem dos sambistas, nem dos jongueiros, nem de ninguém, né? A Lei Cultura Viva tá aí para que veio para facilitar um pouco esse processo, né? Porque não tem como comparar um grupo de capoeira com CNPJ com uma empresa como, por exemplo, a Ambev, a Coca-Cola, né? Não podemos equiparar e botar todo mundo na Lei 8666/93, que é a Lei de Licitação Pública. Então não há possibilidade disso. Mas agora, o pessoal da capoeira precisa entender, na questão da capoeira enquanto patrimônio cultural e material, que precisa construir nos seus estados um plano de salvaguarda e ali propor. Se o batizado é importante para a preservação da capoeira como patrimônio cultural e material, bem-vindo aí, mestre Catitu, que coloque no plano de salvaguarda. O que eu vejo, mestre, é que esse plano de salvaguarda, ele nem é compreendido ainda pelos estados. Ele parcialmente é compreendido em alguns estados do Brasil que já superou a etapa
de entendimento do que é a salvaguarda. Porque falar em plano de salvaguarda já é, digamos, o desenvolvimento das ações. Ou seja, o grupo, o coletivo do Estado, ele já conseguiu se reunir, ele já conseguiu ter um diálogo que foge a sua coisa de grupo, né, a sua organização, ele já superou essas diferenças e já consegue compreender quais são as demandas que todo mundo precisa para o fortalecimento da capoeira daquela região. Então, olha só o tanto de superações que esses estados que já estão mais estruturados já conseguiu superar, né? Olha só, primeiro eles conseguiram unir os grupos, as lideranças. Segundo, eles conseguiram dialogar e tirar as diferenças que muitas vezes começa na roda, começa no conflito que já vem de décadas, que fulano não fala com ciclano. E aí eles já estão ali numa mesa de diálogo. Terceiro, eles conseguiram filtrar. Eles conseguiram filtrar o seguinte: ó, isso aqui é demanda interna do meu grupo, que não tem nada a ver com a sua demanda interna do seu grupo. Aí eles filtraram, conseguiram filtrar e conseguiram enxergar qual é a demanda que vai servir para todo mundo. Aí eu vou dar um exemplo daqui de Roraima. A gente instituiu por regimento o nosso comitê gestor em 2012. Ou seja, foi o primeiro no Brasil com regimento, né, feito lá, organizado por meio do IFAM. Né, a gente começou em 2011 e instituiu em 2012. Uma das nossas primeiras ações, porque a gente já entendeu lá no início o que era a salvaguarda, mestre, olha qual foi a nossa primeira ação. Primeiro foi o seguinte: vamos conhecer quais são os grupos de capoeira de Roraima. Quem são os responsáveis, sua história, quando chegou. Ou seja, isso é só uma perninha do que prevê lá a Convenção da Salvaguarda, que é a identificação, a investigação, para depois se pensar em preservar essa memória, essa história, né, e trabalhar outras ações que a gente está trabalhando agora, que depois eu posso ilustrar. Então, primeiro a gente tentou saber quem é. Como é que nós fizemos isso em 2016? Mapeamento. Primeira coisa, quer conhecer um bem cultural? Mapeie. Veja onde estão, quem são, há quanto tempo estão lá, quais as dificuldades, quantos alunos tem, quantos graduados, professores, instrutores, contramestres, mapeia. Traz isso para o comitê, vamos analisar e vamos transformar num produto. Ei, mestre, essa visibilidade, olha o que acontece e o que aconteceu. Trouxe dignidade. Se lá na década de 70, 80 e 60 um mestre falecia muitas vezes, ninguém podemos fazer essa história, né? Podemos fazer só um parênteses? Claro, mestre. Primeiro agradecer ao pessoal de Vitória da Conquista que está nos vendo aqui, o pessoal do grupo Nossa obrigado. Arte. Agradecer sejam bem-vindos ao papo nosso. Mestre Tonhão também entrou. Agora, é importante dizer o seguinte, né? Podemos fazer uma correlação dessa sua fala com o que está acontecendo agora com essa política de apoio emergencial para a sociedade brasileira. 50 milhões de pessoas que estavam à margem da sociedade, né? Bem-vindo, mestre Tonhão. E agora estão tendo visibilidade. A mesma coisa é a questão da capoeira. A capoeira ela sempre se concentrou nos grandes centros, mas nas periferias, nas pequenas cidades do Brasil, no mais de 5 mil municípios, sempre teve capoeira. E essas ações, são tantas ações importantes, que o que acontece? Essas pessoas começaram a ter visibilidade. Eu acho que essa ação que vocês fizeram, de primeiro mapear os grupos, saber quem é quem, foi uma ação muito acertada, assim como também tem sido feito lá no Rio Grande do Norte. Né? No estado da Bahia, eu não estou aqui falando pela Bahia, mas pelo que eu acompanhei, né? Eles fizeram os seminários em todas as regiões da Bahia, né? Criou um coletivo bastante heterogêneo, com mulheres, com homens, com pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. Então, isso é importante. Né? Porque você precisa entender, ouvir e compreender, a visão do outro. Como discutir salvaguarda? Eu sempre tenho que discutir salvaguarda da capoeira apenas para a geração anterior, presente, mas principalmente para a geração futura. Né? Isso, como é que principalmente, né, mestre? Bem porque o reconhecimento, ele pode acabar, ele é reconhecido pelo Estado, mas amanhã pode não ser. Se daqui, já passou, né, o período de avaliação da capoeira. Revalidação, né? Esse período já passou. Dessa avaliação do reconhecimento da capoeira como patrimônio. Se o Estado entende, né?
ele por algum momento se perder, o Estado pode dizer, não, você está lá com aquele título, mas não tem mais esse reconhecimento. Então, acho que é importante a gente pensar na Constituição, mesmo porque a capoeira que tem no Rio de Janeiro é diferente da de São Paulo, como é diferente da de Roraima, mas tudo é capoeira. A capoeira é tudo que a boca come, abre e fecha as, sim. Só que a gente precisa compreender que na construção de plano de salvaguarda, nós temos que ter umas diretrizes, apontar essas diretrizes, né? O mestre Valdenor, que está aqui conosco na live, ele sempre trabalhou capoeira esporte, eu tenho aqui várias coisas publicadas dele, né? A capoeira enquanto esporte também é importante. A capoeira enquanto esporte também é importante para esse processo. Não sou contra a capoeira esporte, mesmo porque eu já competi inclusive contra a Federação Paulista na época que ele foi presidente. Mas o que eu digo é, então todo esse conjunto que a capoeira traz, a cultura, né? O artesão, né? Que também o artista, né? Então o mestre foi matéria e levou a capoeira para o show. É importante? Claro que é, né? Aí você está aí, gravou um CD, é a música, fez um instrumento, mas o instrumento também tem a preservação da madeira, né? Aí está lá um mestre no Espírito Santo, o mestre Militão, fazendo preservação, não só lá, mas em outros lugares, fazendo o trabalho de preservação da biriba. Então, todas essas ações, elas precisam ser previstas num plano de salvaguarda, para que, a partir desse planejamento, né, definido, a gente possa construir o quê? Políticas públicas. E como? Porque aí você vai chegar no IFAM do Roraima, olha só, o plano de salvaguarda é esse aqui, essa é a demanda da capoeira, precisamos de um plano de trabalho previsto no orçamento anual do IFAM para discutir e implementar as ações da salvaguarda da capoeira no estado de Roraima. Mas não só o IFAM. E aí no estado de Roraima, se há no estado de Roraima um órgão no estado do patrimônio, procurar esse órgão para que seja parceiro. Se há no município, né, aí na cidade que vocês atuam, se há no município um órgão do patrimônio, procurar esse órgão. E, para além disso, chamar as universidades, chamar outras instituições parceiras nesse processo, porque isso é uma construção coletiva. Quando diz lá que é dever do Estado e da sociedade, né, proteger os nossos patrimônios, então nós temos que entender. Né? Deveria. Aqui em Roraima, em 2018, a gente atualizou o nosso plano de salvaguarda, né, que ele já foi construído desde 2017. E o nosso plano de salvaguarda, ele é dividido em 3 principais eixos, em curto, médio e a longo prazo. Com isso, a gente conseguiu, né, desde 2013, ter a parceria da Universidade Federal aqui. Então, a gente tem a Universidade Federal enquanto parceiro. O IFAM, que nos auxilia dentro dessa construção de política cultural a nível federal. No Estado, a gente consegue dialogar. Então, em 2018, a gente atualizou o nosso plano de salvaguarda, né? E aí, requeremos um recurso na aprovação do orçamento de 2019 para começar a ser executado em 2020. Conseguimos uma aprovação de R$170 mil, já nos ditames do nosso planejamento de salvaguarda, de curto, a médio e a longo prazo. E aí, nessas ações de curto, a médio e longo prazo, né, de curto e médio prazo, a gente tem que executar até 2022, isso. A gente se baseou, inclusive, nosso plano de salvaguarda, inclusive, em cima desses eixos, que são algumas diretrizes de monitoramento do próprio IFAM, né? O monitoramento da salvaguarda. E aí o que acontece, mestre? Aprovamos R$170 mil. Dos R$170 mil dentro do nosso plano de salvaguarda, organizamos com o comitê gestor o que seria prioridade para executar a curto a médio prazo. E aí vamos fazer o quê? Como a gente quer sair da invisibilidade, a gente sabe que todas as referências culturais de matriz africana no Brasil, a invisibilidade nos impede de fazer os nossos direitos serem garantidos, inclusive a valorização do profissional enquanto salário... Olha só, deixa eu te falar rapidinho. Tem só 23 segundos, a gente vai ter que voltar depois, tá? Vamos voltar. Então já vamos voltar, que aí eu continuo aí.